gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que eu fiquei 2 semanas sem postar nada aqui no canal porque eu estava resolvendo coisa. E aí veio o carnaval, e aí eu fiquei obcecada no livro, aí eu fui ler meu livro, aí eu falei, vou descansar o carnaval, não vou gravar nada. E aí ficou sem conteúdo, e aí eu tinha separado, só que aí eu tive que resolver um monte de BO e aí eu não consegui gravar. Enfim, tô gravando aqui, vai ter vídeo, vamos voltar com os nossos vídeos aqui. E hoje no nosso vídeo de crushes que marcaram uma geração, iremos falar delas que foram uma sensação ali nos anos 90/2000, que são as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen. Acho que muita gente aí gostava muito delas, então eu vou intercalar aqui entre um masculino e um feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, para não ficar muita coisa só masculina, porque se depender de mim só vai ser homem, mas tudo bem. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as irmãs Olsen, né, as gêmeas Olsen, que marcaram aí uma geração. E com certeza você, assim como eu, que é da minha época, cresceu com elas. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre a vida delas, sobre como é que tá hoje, os filmes que elas fizeram, que foram muitos filmes. Eu não vou listar todos aqui, porque a lista é enorme, é gigante, mas eu irei listar aqui os filmes que marcaram e os meus filmes favoritos, que eu tenho 2 filmes favoritos. Então, antes de eu começar, já deixa o like de vocês, que isso me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo aqui nesse modinho de pop, enfim, esse monte de coisa. A gente fala de tudo e mais um pouco aqui, entendeu? É isso aí. E compartilha com as pessoas que também gostam desse conteúdo. E claro, comenta aqui quem que vocês gostariam que eu trouxesse no próximo vídeo. Eu gostar muito das ideias de vocês, mesmo que a gente já tenha uma lista bem comprida. Mas enfim, vamos lá pro nosso vídeo. Mary-Kate e Ashley Olsen nasceram em 13 de junho de 1986, lá na Califórnia. E elas começaram a atuar com uma idade bem assim, difícil para uma criança atuar. Mas elas começaram a atuar aos 9 meses de idade na série 3 é Demais. Eu acho que se você ainda não assistiu essa série, ela tá no catálogo da Netflix. Então vale muito a pena, é uma série dos anos 90. Ela é bem legal, é bem, assim, bem sitcom, é bem legalzinha, você vai ver. Então elas começaram a gravar dos 9 meses, e aí você vê toda a evolução delas. E isso eu achei muito genial. Mas por que elas começaram a gravar tão cedinho assim, né? Porque tem uma lei lá na época, não sei se essa lei ainda continua, mas que crianças ali, bebês, eles só poderiam atuar acho que 20 minutos, então eles precisavam que fossem gêmeos, para poder fazer essa troca, né? E ter um pouquinho de um tempo maior para cada bebê conseguisse atuar. Logo que a série acabou, elas já entraram em outras produções. Então, entre 1998 e 1999, elas atuaram numa série chamada Dose Dupla. E elas também atuaram numa série chamada Gêmeas em Ação, por volta de 2001 e 2002. Lá em 1993, elas criaram, então, a família, né? Criaram uma empresa chamada Dual Star Entertainment Group, que foi o boom, assim, das gêmeas, porque eles começaram a fazer tudo. Filme, CD, brinquedo, maquiagem, boneca, revista, tudo que era relacionado às irmãs gêmeas era feito por essa empresa privada delas. Era exclusivamente delas, e tudo que era delas era distribuído através dessa empresa. Teve até jogo de videogame, que eu nem sabia, mas teve. Teve marca de roupa infantil, que eu também não sabia, mas teve. E tudo que era relacionado a elas era um sucesso estrondoso. Bom, e se vocês cresceram com elas, vocês também foram marcadas por aí pelos filmes da Sessão da Tarde, muito famosos, como por exemplo As Namoradas do Papai, Passaporte para Paris, Confusões na Austrália, Conquistando Londres, enfim, entre outros, que sempre passava na Sessão da Tarde e eu não perdia um. Em 2003, elas fizeram um filme que é um dos meus filmes favoritos dela. Eu tenho 2. Esse é o top 1 de filme favorito, que se chama O Desafio. Esse filme ele é muito legal, porque se trata justamente de um desafio, onde eles estão no deserto do Novo México, se eu não me engano. É tipo um reality show, onde eles têm que, enfim, sobreviver a passar por várias coisas, e várias provas, para no final ganharem lá um prêmio. Esse filme ele é muito, muito, muito legal. Não foi tanto divulgado, não sei porquê, não vejo muitas pessoas falarem sobre ele, mas é um filme maravilhoso. Se você ainda não assistiu, vai assistir. O outro que elas fizeram foi em 2004, que é o meu segundo filme favorito dela. Esse filme, infelizmente, ele deu uma flopada na época, ele não pagou
o quanto foi investido, que eu não entendo o porquê, até porque além da Mary-Kate e da Ashley, que eram super estrondosas, tínhamos Simple Plan no auge da sua carreira, tínhamos o Jared Padalecki, que também estava no auge da sua carreira nessa época, que se chama No Pique de Nova York. E assim, esse filme ele é muito legal, ele é muito engraçado. Até hoje não entendo o porquê que não fez o sucesso que ele deveria ter feito. Mas enfim, gente. Esse ano foi o último ano em que elas decidiram atuar juntas. Elas decidiram então se aposentar e focar ali em outras coisas. Mas por que tudo isso? Porque elas vinham passando por várias e várias confusões, coisas, né, da mídia em cima das irmãs. Inclusive, uma delas, se eu não me engano, foi a Mary-Kate. Ela passava por alguns problemas de anorexia e isso foi jogado na mídia. E a mídia ficava muito em cima delas. E aí elas decidiram, então, se afastar. Então, a gente, desde então, não tem filmes com as duas. Porém, a Mary-Kate ela ainda continua atuando em algumas outras produções, como, por exemplo, A Fera com a Vanessa Hudgens e o Alex Pettyfer. Eu acho que é o Alex Pettyfer, se não for, me perdoe, mas se eu não me engano é ele. E você vê que ela faz a bruxa lá e, enfim, ela apareceu em algumas outras. Eles recentemente ainda quiseram trazer o elenco original de 3 é Demais pra série, acho que o remake ou continuação, alguma coisa assim. E elas negaram, falaram que não iriam mais participar, não queriam participar porque elas já estavam meio que fora dos holofotes, que elas não pensavam nisso, não estavam mais se sentindo tão bem em atuar novamente, então elas não voltaram ali pro elenco original, elas ficaram de fora. Porém, as portas continuaram abertas para elas. Em 2004, elas receberam uma estrela lá na Calçada da Fama, sendo então as celebridades mais novas a receberem essa estrela. E aos 21 anos, elas entraram para o ranking, para o 37º lugar do ranking das celebridades mais ricas do mundo. Longe dos holofotes, elas decidiram então focar em uma outra área artística, que foi a área de estilismo, de moda. Então, elas decidiram abrir a sua empresa, a The Row. E essa empresa é simplesmente uma marca de grife, uma das mais aclamadas pelo mundo, onde as peças elas são feitas muito trazendo ali uma vibe fina, mas uma coisa não tão extravagante e muito bem vestida. Inclusive, gente, tem fila de espera para algumas peças. E as peças dela, não tô falando de coisa barata não, é a partir de $8.000. E por aí. Então daí vocês imaginam o quão essa marca, ela hoje meu Deus, brilha assim, todo mundo quer um pouco dessa marca, desse estilo. E não vou mentir pra vocês não, se eu tivesse condições eu comprava, porque olha, as peças, pelo que você pode ver, os recortes, é tudo muito bem desenhado, coisa muito, muito, muito bonita mesmo. Então com a The Row, elas começaram a ganhar alguns prêmios. Inclusive, em 2012, elas ganharam o CFDA Fashion Award, que é tipo um Oscar da moda feminina, como as melhores estilistas de moda feminina. E em 2014, elas também ganharam como melhores acessórios pela The Row. Então, assim, é uma marca que tá crescendo, tá sendo muito falada, tá sendo uma das preferidas entre as pessoas que gostam de marca, gostam de elegância, que gostam de estilo, porque é uma marca que ela é simples, porém ela é muito elegante, ela é bem minimalista. Dizem também que as irmãs, elas estão sempre ali na empresa, cuidando de tudo, sendo ali tudo bem certinho. Para quem não sabe, elas decidiram, depois que pararam de atuar, que elas iriam para a faculdade, e elas realmente foram para a faculdade, estudaram na faculdade. A Mary-Kate, as duas, na verdade, se casaram, mas recentemente, um tempo atrás, a Mary-Kate, ela teve um divórcio, então não se ouve falar muito sobre isso. Como eu falei, elas decidiram, então, sair um pouco da mídia, e aí hoje temos a irmã dela que faz a Feiticeira Escarlate, né, do Avengers, e também fez WandaVision pela Disney Plus. É a irmã mais nova delas. Então, assim, em atuação até o momento, elas não retornaram, porém elas se encontram aí no mundo fashion e aí crescendo cada vez mais. Vocês sabiam disso? Comenta aqui pra mim, não deixa de me seguir pra gente falar mais sobre cultura pop, histórias, livros, astros,
música, enfim, várias coisas legais, e claro, crimes aos sábados. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!